Os únicos 6 exercícios que você precisa para um desenvolvimento completo do peitoral. O peitoral é provavelmente o músculo que os homens mais querem hipertrofiar, e não é difícil entender o porquê. Ele compõe, junto do abdômen, praticamente toda a parte frontal do corpo, criando aquela aparência atlética e forte que muitos buscam. Além do apelo estético indiscutível, convenhamos que o treino de peito é um dos mais satisfatórios de realizar. Infelizmente, muitos não atingem bons resultados nesse músculo por um motivo principal: a falta de compreensão sobre a anatomia básica do peitoral. Muitos praticantes acabam repetindo os mesmos exercícios, trabalhando excessivamente uma porção específica, enquanto deixam outras áreas com lacunas de desenvolvimento. O resultado? Um peitoral desequilibrado que não atinge todo o seu potencial estético e funcional. Por isso hoje, você verá os únicos 6 exercícios que você realmente precisa para um desenvolvimento completo desse músculo. E fique tranquilo, você não precisa fazê-los todos no mesmo dia. O importante é que todos sejam realizados pelo menos uma vez na semana, distribuídos em uma rotina inteligente. Antes de começarmos, me conta aí nos comentários o seu nome e a cidade de onde está vendo nosso conteúdo. Vamos adorar saber. Vamos começar esclarecendo uma coisa fundamental. O peitoral é dividido em 3 regiões principais: peitoral superior, peitoral medial e peitoral inferior. As fibras também não todas na mesma direção. Por isso, visando um desenvolvimento harmonioso e completo, precisamos garantir que todas essas 3 porções e orientações das fibras sejam igualmente estimuladas através de exercícios específicos. Para isso, trabalharemos com 2 exercícios para cada parte. Vamos começar com os exercícios para o peitoral superior. Exercício 1. Supino inclinado. O supino inclinado é, sem dúvida, o exercício mais eficiente para desenvolver a porção superior do peitoral. Esse movimento coloca o ângulo perfeito para enfatizar a parte clavicular do músculo, aquela região que dá aquela aparência de peito cheio quando você está de camiseta. O grande benefício do supino inclinado é que ele permite uma sobrecarga progressiva significativa, fundamental para o crescimento muscular. Quando executado corretamente, ele não apenas desenvolve o peitoral superior, mas também engaja os deltoides anteriores e o tríceps como músculos secundários, proporcionando um estímulo mais completo para a parte superior do corpo. Você tem 3 opções principais para realizar este exercício: com barra, halteres ou na máquina. Com a barra, você consegue utilizar cargas mais pesadas, o que é excelente para ganhos de força e hipertrofia. Os halteres oferecem maior amplitude de movimento e trabalham mais os estabilizadores, além de permitir que cada lado trabalhe independentemente, corrigindo possíveis desequilíbrios. Já a máquina proporciona mais segurança e é ideal para iniciantes. Para executá-lo corretamente, comece ajustando o banco em um ângulo entre 30 e 45 graus. Evitamos inclinações maiores, pois isso transferiria o trabalho excessivamente para os ombros. Mantenha as escápulas retraídas durante todo o movimento para proteger seus ombros e maximizar o envolvimento do peitoral. Além de tentar utilizar pesos excessivos, comprometendo a técnica, outro erro frequente é não descer o peso o suficiente, limitando a amplitude do movimento. Tenha em mente que para máximos resultados, o peso deve descer até que seus braços estejam paralelos ao chão, criando uma boa tensão no peitoral. Recomendo 3 séries de 8 a 12 repetições, com descanso de 1 a 3 minutos entre as séries. Exercício 2. Flexão declinada. A flexão declinada é um complemento perfeito ao supino inclinado para o desenvolvimento do peitoral superior. O grande benefício da flexão declinada é a mudança no ângulo de trabalho em relação ao supino. Enquanto o supino inclinado empurra o peso para cima e para longe do corpo, a flexão declinada empurra o corpo para cima a partir de uma posição de declive, o que cria um estímulo diferente nas fibras musculares do peitoral superior. Esta variação no padrão de movimento é crucial para um desenvolvimento completo, pois recruta diferentes tipos de fibras musculares. Para executar corretamente, posicione seus pés em uma superfície elevada, como um banco ou caixa, e as mãos no chão com uma distância ligeiramente maior que a largura dos ombros. Seu corpo deve formar uma linha reta e inclinada, com os pés mais altos que a cabeça. Mantenha o core engajado e desça controladamente
até que seu peito quase toque o chão, e então empurre de volta à posição inicial. Apesar de utilizar apenas o peso corporal, não se engane. Esse exercício é extremamente eficaz e pode ser ajustado para diferentes níveis de condicionamento. Para torná-lo mais fácil, use uma elevação menor para os pés ou apoie os joelhos no chão. Para aumentar a dificuldade, eleve mais os pés, use um colete com peso ou coloque um disco de peso nas costas. Você também pode variar a velocidade de execução, usando tempos mais lentos na fase excêntrica, para aumentar a tensão muscular. Os erros mais comuns incluem deixar o quadril cair, criando uma curvatura na lombar, ou elevar os ombros em direção às orelhas, o que reduz o envolvimento do peitoral e sobrecarrega o trapézio. Mantenha sempre a neutralidade da coluna e os ombros afastados das orelhas durante todo o movimento. Para maximizar os resultados, realize 3 séries de 10 a 15 repetições. Se conseguir fazer mais de 15 repetições com facilidade, é hora de aumentar a dificuldade utilizando uma das variações mencionadas. Como este é um exercício que complementa o supino inclinado, é interessante executá-lo logo após o primeiro exercício, quando as fibras do peitoral superior já estão pré-fatigadas, o que intensifica o estímulo. Agora vamos focar no peitoral medial, aquela região central que dá volume e definição ao músculo. Exercício 1. Crucifixo. O crucifixo é um movimento clássico e essencial para o desenvolvimento do peitoral medial. Diferente dos exercícios de supino, que são movimentos compostos, o crucifixo é um exercício de isolamento que permite um foco maior exclusivamente no peitoral. O grande benefício do crucifixo está na excelente extensão que ele proporciona ao músculo. Enquanto os supinos trabalham principalmente na fase de contração, o crucifixo cria uma tensão significativa na fase de alongamento quando os braços estão abertos. Este estímulo na posição alongada é fundamental para estimular o crescimento muscular, pois é neste momento que ocorre maior microlesão nas fibras musculares, um processo necessário para a hipertrofia. Para executá-lo corretamente, deite-se em um banco plano com um halter em cada mão. Comece com os braços estendidos acima do peito, com uma leve flexão nos cotovelos, que deve ser mantida durante todo o movimento. Abra os braços em um movimento de arco, como se estivesse abraçando uma árvore grande, até sentir um bom alongamento no peito. Em seguida, contraia o peitoral para trazer os halteres de volta à posição inicial, mantendo a tensão no músculo durante todo o trajeto. É crucial manter um controle rigoroso durante a execução. O movimento deve ser realizado em uma velocidade moderada, especialmente na fase excêntrica, para maximizar a tensão no peitoral. Evite usar o impulso ou balançar os pesos, pois isso reduz a eficácia do exercício e aumenta o risco de lesões. Além dos halteres que proporcionam maior liberdade de movimento e maior ativação de estabilizadores, você também pode executar o crucifixo em máquinas específicas ou até mesmo com cabos em polias. A máquina oferece mais segurança e controle para iniciantes, e os cabos mantêm tensão constante durante toda a amplitude do movimento, o que é excelente para bombeamento e definição muscular. Um erro comum é utilizar um peso excessivo, o que força o praticante a reduzir a amplitude do movimento ou a recrutar outros músculos para compensar. Outro erro frequente é deixar os cotovelos totalmente estendidos, o que transfere a tensão para as articulações em vez de mantê-la nos músculos. Para resultados ótimos, recomendo 3 séries de 8 a 12 repetições, com foco na qualidade da execução. O crucifixo funciona melhor quando executado após um exercício composto como o supino, aproveitando o pré-cansaço do músculo para intensificar o isolamento. Exercício 2. Supino reto. O supino reto é considerado por muitos o rei dos exercícios para peito, e não é por acaso. Este movimento clássico é extremamente eficaz para desenvolver a região medial do peitoral. A grande vantagem do supino reto é a possibilidade de utilizar cargas substanciais, o que cria um estímulo mecânico poderoso para o crescimento muscular. Ele também permite uma progressão consistente ao longo do tempo, fundamental para continuar evoluindo. Para executá-lo com a técnica correta, deite-se em um banco plano com os pés firmemente apoiados no chão. Retraia as escápulas para criar uma base estável e proteger seus ombros. Segure a barra com uma pegada ligeiramente mais larga que a largura dos ombros.
Desça a barra controladamente até tocar levemente o peito na altura dos mamilos, e então empurre de volta à posição inicial, focando na contração do peitoral. Assim como no supino inclinado, você tem 3 opções principais: barra, halteres ou máquina. Você já conhece as vantagens de cada um. Um erro comum que vejo frequentemente é arquear excessivamente as costas para reduzir a amplitude do movimento e conseguir levantar mais peso. Isso não apenas compromete os resultados, como aumenta o risco de lesões na coluna lombar. Outro erro é não descer o peso completamente ou quicar a barra no peito. Ambos reduzem a eficácia do exercício. A técnica correta envolve um toque leve no peito e um movimento controlado em toda a amplitude. A posição das mãos também é crucial. Uma pegada muito fechada transfere o trabalho para o tríceps, enquanto uma pegada excessivamente aberta aumenta a tensão nos ombros e pode levar a lesões. Encontre o meio termo que permita sentir o trabalho principalmente no peitoral. Para maximizar os ganhos, recomendo 3 séries de 6 a 10 repetições para desenvolvimento de força, ou 3 séries de 8 a 12 repetições para hipertrofia. O descanso entre séries deve ser de 1,5 a 3 minutos para permitir uma recuperação adequada. Agora vamos para o peitoral inferior. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal. Ter acesso constante à informação correta e baseada na ciência é o que te fará progredir a longo prazo no mundo da musculação. Exercício 1. Crossover na polia alta. O crossover com polia alta é um exercício excepcional para desenvolver o peitoral inferior, aquela região que dá o acabamento perfeito ao músculo, criando a transição harmoniosa entre o peito e o abdômen. Este movimento utiliza cabos e polias, o que proporciona uma tensão constante durante toda a amplitude do movimento, um benefício que os pesos livres não conseguem oferecer da mesma forma. A grande vantagem do crossover é o ângulo único de trabalho. Enquanto a maioria dos exercícios para peito envolve empurrar o peso para longe do corpo, o crossover cria um movimento de adução horizontal com uma trajetória descendente, isolando perfeitamente a porção inferior do peitoral. Este estímulo específico é essencial para um desenvolvimento tridimensional completo do músculo. Para executá-lo corretamente, posicione-se entre 2 polias altas, com um pé à frente do outro para melhor equilíbrio. Segure uma alça em cada mão com os cotovelos ligeiramente flexionados. A partir dessa posição, puxe as alças para baixo e à frente em um movimento arqueado, como se estivesse abraçando uma bola grande. O ponto final do movimento deve ser com as mãos se encontrando à frente do corpo, na altura da cintura ou um pouco abaixo, com uma contração máxima do peitoral inferior. O controle é absolutamente crucial neste exercício. Evite usar o impulso ou a força dos ombros e braços para mover o peso. O movimento deve ser iniciado e conduzido pelo peitoral, com os braços funcionando apenas como alavancas. A fase excêntrica deve ser igualmente controlada, permitindo um alongamento gradual do músculo. Um erro comum é inclinar-se excessivamente para frente durante o movimento, o que transfere o trabalho para os deltoides anteriores. Outro erro frequente é não completar a amplitude total do movimento, tanto na fase de contração quanto na fase de alongamento. Para maximizar os benefícios, certifique-se de permitir um bom alongamento na posição inicial e uma contração completa quando as mãos se encontram. Para resultados ótimos, recomendo 3 a 4 séries de 12 a 15 repetições. O crossover funciona melhor com repetições ligeiramente mais altas. Exercício 2. Pullover. O pullover é um exercício único e extremamente eficaz que completa nosso arsenal para o desenvolvimento do peitoral inferior. Diferente da maioria dos exercícios para peito, que envolvem movimentos de empurrar, o pullover utiliza um movimento de puxar que cria um alongamento excepcional na caixa torácica e no complexo do peitoral. O grande benefício do pullover está na extraordinária amplitude de movimento que ele proporciona. Este exercício não apenas trabalha o peitoral inferior de forma intensa, mas também engaja o serrátil anterior, o músculo que dá aquela aparência serrilhada na lateral do tórax, e os músculos dorsais, especialmente o grande dorsal. Esta característica faz do pullover uma ponte perfeita entre os treinos de peito e costas. Para executá-lo corretamente, deite-se perpendicularmente em um banco plano, com apenas a parte superior das costas apoiada
e os quadris abaixo do nível do banco. Segure um halter com ambas as mãos na parte superior do disco, formando um diamante com as mãos. Comece com os braços estendidos acima do peito, com uma leve flexão nos cotovelos que deve ser mantida durante todo o movimento. A partir dessa posição, desça o peso em um arco para trás da cabeça, até sentir um forte alongamento no peito e na caixa torácica. É importante descer apenas até onde for confortável. Não force além do seu limite de flexibilidade. Em seguida, use a força do peitoral para puxar o peso de volta à posição inicial, mantendo os cotovelos ligeiramente dobrados durante todo o trajeto. Um erro frequente é permitir que os cotovelos se abram durante o exercício, o que diminui o trabalho do peitoral e aumenta a carga nos ombros. Mantenha sempre os cotovelos apontados para cima e relativamente próximos um do outro. Respiração é particularmente importante no pullover. Inspire profundamente quando o peso desce atrás da cabeça, aproveitando o alongamento para expandir ao máximo a caixa torácica. Expire controladamente ao retornar à posição inicial. Esta sincronização respiratória potencializa os benefícios do exercício para a expansão torácica. Para resultados ótimos, recomendo 3 séries de 10 a 12 repetições, com foco na amplitude máxima e na sensação de alongamento seguida de contração. O pullover funciona melhor quando realizado ao final do treino de peito, quando os músculos já estão pré-fatigados e mais receptivos a este estímulo único. Agora que conhecemos os 6 exercícios essenciais para um desenvolvimento completo do peitoral, vamos organizar uma rotina inteligente para implementá-los. Lembre-se, você não precisa e nem deve fazer todos estes exercícios no mesmo dia. A distribuição adequada é fundamental para permitir uma recuperação apropriada e maximizar os resultados. Uma abordagem eficiente é dividir o treinamento de peitoral em 2 sessões semanais, trabalhando diferentes porções em cada dia, com pelo menos 72 horas de intervalo entre elas. Isso proporciona tempo suficiente para recuperação e supercompensação, o processo pelo qual o músculo se adapta e cresce após o estímulo do treino. Aqui está uma sugestão de organização. Dia 1, por exemplo, quarta-feira. Peitoral superior, peitoral medial e tríceps. Supino inclinado, 3 séries de 8 a 12 repetições. Flexão, declinada, 3 séries de 10 a 15 repetições. Crucifixo, 3 séries de 10 a 15 repetições. Supino reto, 3 a 4 séries de 8 a 12 repetições. Exercícios para tríceps. 2 exercícios, 4 séries cada. Dia 2, por exemplo, sábado. Peitoral inferior e complementos. Crossover na polia alta. 3 séries de 12 a 15 repetições. Pullover. 3 séries de 10 a 12 repetições. Exercícios complementares à sua escolha, que podem incluir mais exercícios para tríceps ou exercícios para outros grupos musculares. Esta estrutura permite um trabalho intenso e focado em cada porção do peitoral, sem sobrecarregar o músculo em uma única sessão. A combinação com tríceps é ideal, pois este músculo já é ativado como secundário na maioria dos exercícios para peito. Quanto à progressão, é fundamental aumentar gradualmente a carga ou a dificuldade dos exercícios ao longo do tempo. Este princípio, conhecido como sobrecarga progressiva, é o motor principal do crescimento muscular. A cada 2 ou 3 semanas, tente aumentar o peso ou o número de repetições, sempre mantendo a técnica correta. Outro aspecto importante é a variação periódica. Mesmo dentro desta seleção dos 6 exercícios essenciais, você pode fazer pequenas alterações regularmente, mudar a ordem dos exercícios, ajustar o número de séries e repetições, variar o tempo sob tensão ou alternar entre barras, halteres e máquinas. Estas mudanças mantêm o estímulo fresco para o músculo e previnem platôs. Agora que você já tem os exercícios certos para peitoral, precisa garantir que não está cometendo os erros mais comuns que muitos homens cometem no treino de peito e que impedem eles de terem esse músculo bem desenvolvido. Se você quer saber quais são, deixamos um vídeo aparecendo agora mesmo na tela, mostrando e explicando cada um deles. Obrigado por assistir até aqui e que Deus te abençoe, meu amigo.